Muito bem, Wesley Dias para mais um vídeo e hoje eu quero te dar 6 dicas fundamentais para uma loja virtual crescer. Se você tem uma loja virtual e quer descobrir como fazer ela sair do nível que está agora e ir para o próximo nível, eu vou te dar 6 dicas aqui. São assuntos importantes para você olhar, verificar uma análise, fazer uma análise primeiro em relação de como você está fazendo isso e depois fazer as modificações que precisam ser feitas. Vamos lá então. A primeira dica é: defina o seu público-alvo. Você precisa priorizar uma região, seja Nordeste, Sudeste ou a sua cidade, enfim. Por quê? Você pode até pensar lá na frente em vender para o Brasil. Eu estou aqui considerando que a sua loja seja uma pequena empresa. Então, se você não tem esse foco na região onde você está, você acaba querendo atingir todo mundo e acaba não atingindo ninguém. Então, a ideia é definir um público-alvo, é saber para quem você vende, qual é o gênero dessa pessoa, qual é a idade dessa pessoa, e aqui no aspecto mais demográfico. E aí você pode ir para as questões mais que às vezes independe de idade, independe de gênero, que são as necessidades das pessoas, quais são os desejos. Então, quais são as pessoas, o público mais ideal para você, que você consegue definir e estabelecer metas específicas para aquele público, para que atenda justamente, seja uma solução para aquelas pessoas. Esse é o primeiro passo. Depois, você precisa cumprir as exigências legais. Por quê? Olha só, se você quer fazer a coisa de um jeitinho, eu não vou fazer assim, depois eu faço da forma certa, isso vai criar um vício na empresa. Se você já faz errado agora, a tendência é que você não consiga fazer certo depois. Então, se você começa a perceber o que é obrigatório hoje no e-commerce, por exemplo, é, devolução em relação a arrependimento, código 49 do CDC. A pessoa que compra fora de um estabelecimento físico, ou seja, comprar por telefone, pela internet, ela tem 7 dias de arrependimento. Você precisa cumprir essa exigência. Se você não faz isso, primeiro, você desagrada o cliente, isso faz com que você tenha menos resultado, e aí você quer fazer da forma diferente agora, que não quer seguir essa regra agora, e vai ter problemas lá na frente. Então o ideal é que você cumpra aquilo que tem que ser cumprido, faça certo, faça da primeira vez. Próxima dica, escolha uma boa plataforma. Dentro das estratégias de plataforma, você precisa escolher uma que tenha escalabilidade. O que é isso? Se você está começando agora, você precisa utilizar uma plataforma de baixo custo. Tudo bem, esse é o primeiro passo mesmo. Mas ela precisa ter escalabilidade. Ela precisa acompanhar você durante um determinado tempo para que você cresça e tenha robustez, ou seja, ela precisa te permitir configurações específicas. Dentro da plataforma, ela também precisa te ter um suporte específico para soluções que você precisa implementar. Cada loja, mesmo do mesmo segmento, tem realidade diferente. Então, o suporte é fundamental nesse processo e as integrações também. Você precisa integrar com várias ferramentas, Google, Facebook, sistemas de gestão, enfim, as integrações são fundamentais para uma plataforma. Se você está numa plataforma errada, você também não vai conseguir crescer. Próxima dica: estratégias de marketing. Fundamental. E quando a gente está falando de marketing aqui, não é apenas divulgação como a maioria das pessoas acreditam. A marketing é divulgar o meu produto. Mas dentro de marketing a gente tem no mínimo os 4 P's: preço, praça, promoção e produto. E aí, olha só, o promoção é apenas um dos P's. Você precisa criar estratégias para vários pontos que o cliente vai considerar a sua empresa, certo? Então nós temos um momento de descoberta. Eu preciso criar estratégias para que os clientes descubram a minha loja. Eu preciso criar estratégias para que eles comecem a considerar comprar comigo, para que eles simplifiquem o processo de decisão, para que eu retenha esse cliente uma vez e para que ele seja um cliente fidelizado. Lealdade é o seguinte, é o próximo ponto aqui. E isso faz com que você precise pensar de uma forma mais ampla em relação ao marketing da sua loja, não apenas um ponto específico que é só a divulgação. E por último aqui, mas não menos importante, ofereça um atendimento de qualidade. O que a gente precisa entender em relação ao atendimento? Ele é um diferencial para as pequenas empresas. Por quê? A grande empresas, as grandes lojas, os varejos digitais que a gente tem aí, eles têm o foco mais na abrangência geral. Então eles vão considerar o seu cliente como um CPF. E você tem a capacidade de atender um a um, falar com o cliente diretamente. Entender as necessidades de cada cliente. Isso faz com que esse atendimento supere a expectativa. A pessoa sabe que existe alguém que se preocupa de fato com ela, lá do outro lado, lá na loja virtual. Ou seja, mesmo sendo um atendimento virtual, pode ser muito mais aconchegante, pode ser muito mais personalizado. E essa é a proposta.
E, na verdade, a última dica é faça um planejamento financeiro. Você precisa saber quais são os seus custos, quanto você vende por dia, por mês, e ter uma ideia de ticket médio também. Ou seja, qual é o valor médio das suas compras, do valor médio que o seu cliente compra. Você precisa ter esse número porque ele é estratégico para decisões de frete, decisões de cupons de desconto, enfim, uma série de decisões financeiras precisam ser tomadas baseado no ticket médio. E também, o mais importante de todos aqui, lucratividade. Sua loja está dando lucro? Porque não adianta vender muito e não lucrar. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Mais conteúdo sobre isso, sobre e-commerce, está lá no meu site. Um grande abraço.